Ok, então estamos gravando aqui o nosso encontro, sejam bem-vindos. Vou colocar aqui no modo apresentação, e aí eu vou saindo à medida que for necessário para poder liberar o pessoal. Bom, então essa é a nossa aula gratuita, né, o nosso aulão gratuito do curso preparatório em Saúde Pública e Legislação da Prefeitura de Betim. Sejam muito bem-vindos. E como eu coloquei lá no grupo, né, no nosso grupo para todos os profissionais, essa aula de hoje tem o objetivo de a gente falar um pouquinho da Constituição Federal e da importância dela para os concursos, né? Mas antes de iniciar e de entrar aí adentro, meu nome é Suelen, para quem não me conhece, embora eu acho que muita gente já me conhece, né? Mas meu nome é Suelen Campos, e eu atuo nessa área de concurso público já tem um bom tempo. Eu falo que cada vez que eu vou dar um curso, cada vez que eu vou iniciar um curso, eu mesma me assusto, né? Quando eu falo os anos que eu atuo com concurso público, os anos têm passado, e isso é bom, né? Que ótimo que os anos têm passado. Eu vou até entrar aqui, gente, no meu celular, nesse aulão, para poder ir liberando o pessoal. Peraí. Para não ter que sair daqui da gravação e da conversa com vocês. Peraí, só um minutinho. Ok. Peraí. Bom, então é o seguinte, vou contar um pouquinho para vocês, né, bem breve, porque a gente quer ser objetivo nessa aula de hoje, sem ficar, né, enrolando muito, falando muito, mas, então, como eu estava dizendo para vocês, eu atuo nessa área, atuo na área de concurso público já tem um bom tempo, né, então, do meu currículo aí, acho que o principal do meu currículo é o fato, então, de ser mãe de 2 filhos, sou mãe do Caio, sou mãe da Lívia, e isso daí, para mim, já é um grande item no meu currículo, tanto, claro, porque eu amo demais os meus filhos, mas também porque, claro, né, assim, ser mãe e dar conta de desenvolver uma carreira, de estudar, de alcançar concursos públicos, ou de manter-se estudando e alcançando concursos, com as mulheres que estão aqui, não, sabem muito bem o que eu estou falando, e que são mães, é um grande desafio, eu acho que isso já ajuda muito na visão de como adaptar os estudos nas diferentes situações, diferentes desafios do dia a dia, né? Então, por isso que eu falo que é o principal ali do meu currículo, tá? Outra questão é que eu sou nutricionista de formação, tá? Minha formação é nutrição, me formei na Federal, né, há alguns anos ali, quase que ontem, me formei na Federal, fiz mestrado e doutorado na Federal, na UFMG, e me tornei uma pesquisadora, né, uma pesquisadora do SUS. Eu falo que tudo meu é SUS, desde a minha formação. Então, eu me formei na Federal, a minha formação foi muito voltada para a saúde pública, e quando eu, tanto enquanto aluna de graduação, mas depois de mestranda e doutoranda, eu sempre atuei e pesquisei sobre o SUS, né? Os produtos da minha pesquisa, os meus artigos científicos, os livros que eu escrevi, são todos sobre o SUS, o que me fez ter que estudar muito, ler muito sobre esse sistema e me apaixonar cada vez mais por ele, né? Então, o pessoal que está chegando agora não me conhece, saibam que eu sou uma grande apaixonada aí pelo SUS, por esse sistema. Então, sou pesquisadora, ainda sou, né, ainda publico, ainda faço, né, pesquisas em relação ao SUS. Sou servidora pública desde 2008, quando me formei em 2008, né, logo, quase ontem. E quando eu me formei, antes de pegar o meu diploma, eu já fui trabalhar no SUS. Eu passei no processo seletivo na Prefeitura de Belo Horizonte como contrato, e fiquei de 2008 até 2011, quando teve o concurso de Belo Horizonte de Betim. Foram concursos que foram quase que uma semana, acho que foi uma semana de diferença, uma semana foi Betim, outra semana foi Belo Horizonte. Foi o concurso que eu fiz depois de formada e que eu passei, fui aprovada em ambos, né? Fui aprovada tanto em Betim quanto em Belo Horizonte na época, e aí passei a ser servidora efetiva do município de Belo Horizonte. Tá? Passei em Contagem também fui servidora efetiva de Contagem, mas pedi minha exoneração depois para seguir minha carreira acadêmica. E em Betim eu cheguei a fazer o exame admissional, mas aí depois eu decidi não ir por uma questão de distância, e também meus filhos estavam ali bem pequenininhos, tinham acabado de nascer, e eu preferi ficar mais próximo de casa. Mas passei também em Betim, passei nos primeiros lugares, fui chamada lá em Betim também.
tá? Então, desde 2008, eu estou nessa lida do SUS, tanto na ponta, né? Então, atuo na ponta, já atuei na ponta como nutricionista, já atuei no Ministério da Saúde como consultora, como a pessoa que escreveu vários documentos lá dentro do Ministério da Saúde, do NASF, do SUS, de uma maneira geral, da nutrição. Então, atuei no Ministério da Saúde. Atuei também dentro da prefeitura, tanto na ponta como referência técnica, hoje, né, atuo na gestão. Então, eu conheço o SUS aí, vamos dizer assim, na prática, em todas as suas vertentes, né, desde consultoria, referência técnica, gestão e também na parte prática, né, e isso me ajuda muito nas minhas aulas, isso me ajuda muito no conhecimento, isso me ajuda muito a trazer esse conhecimento de maneira mais real para vocês, né. Então, é um pouquinho disso. Mas quando eu fui fazer o concurso de Belo Horizonte, eu precisava muito passar. Então, era uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que passar, porque quando eu me formei, e eu acho que muitos de vocês vão se identificar com essa questão, quando eu me formei, eu ficava aquele medo, né, de recém-formado, assim, nossa, será que eu vou passar? Será que eu vou ter trabalho? Como que vai ser? Ainda mais na época que eu me formei, que não existia o NASF, estava sendo criado. Então, não tinha nutricionista na ponta, na atenção primária, e eu falei, ai, meu Deus, como é que vai ser agora formando? E o NASF foi criado, como eu disse para vocês, fui fazer um processo seletivo, passei e atuei até 2011 como contrato, mas a vida de contrato, ela é uma vida que a gente está sempre ali, né, sem saber até quando a gente está. Né? Os contratos são extremamente importantes, imagino que tenham pessoas que sejam contratadas da prefeitura, são extremamente relevantes, fui contratada e fiz muito enquanto contratada, né, construí muitos processos junto à rede, mas eu tinha medo, né, porque começaram a chamar uns concursos antigos de Belo Horizonte, não sei quem já é dali há mais tempo, Belo Horizonte ficou com um concurso embargado por muito tempo, porque tinha um concurso na Justiça de 2002, 99, e aí começaram a chamar essas pessoas. E eu falei, nossa, agora que eu vou perder meu emprego. Eu tanto quis ir para a saúde pública, eu tanto quis ir para a atenção primária, eu consegui antes mesmo de pegar o meu diploma, e agora eu vou perder por causa de um concurso. E na época eu ficava muito revoltada, eu falava assim, gente, mas eu não tive nem a oportunidade de poder fazer uma prova, né? Eu vou sair sem ter um concurso, porque estavam chamando concursos antigos. Mas eu não saí, né, dessa vez, consegui me safar. Aí, né, as pessoas que escolheram, não escolheram a minha vaga. Eu trabalhava lá no Barreiro, no Centro de Dependência de Belo Horizonte, longe. E aí veio a oportunidade do concurso em 2011, que foi junto com o concurso de Betim. Eu já, né, uma pessoa que estudava saúde pública, na época fazia mestrado, e me convidaram para ser professora de cursinho preparatório, foi uma primeira experiência, então eu passei no concurso que eu preparei os meus concorrentes, né, literalmente isso. E eu acho, assim, foi uma experiência muito bacana para mim, foi quando eu me apaixonei pelos concursos, pelos cursinhos preparatórios, mas eu acho que isso traz também um aprendizado muito grande para mim, porque quando eu dava aula para os alunos, eu dei aula para muitos alunos, gente, vocês têm noção. Eu dei aula no cursinho de contagem do Barreiro, de Belo Horizonte, vocês imaginarem, eu ter dado aula para mais de 5.000 pessoas. E na época as pessoas me paravam e falavam assim, nossa, Suelen, engraçado, você deu toda a matéria, né? Você não deixou de dar nada no edital. Outros professores deram só o básico, você foi nos livros, nos artigos. E aí eu falei, sim, porque eu acho que, né, tá no edital, eu estou me propondo a dar o cursinho, então eu tenho que adaptar esse edital para ser o mais real possível, até porque também, né, eu acho que eu tenho que me colocar no lugar das pessoas que estão pagando um cursinho preparatório. E aí, assim, eu fiz, muitas pessoas passaram, eu também passei, e eu tenho essa visão até hoje, né, eu acho que a gente precisa ser empático, se colocar no lugar das pessoas e fazer o melhor, porque eu sei o tanto que o concurso público mudou a minha vida, né? E eu sei o tanto que ele é importante para muita gente. Então, eu amo, é o que eu gosto. Então, desde 2009 eu atuo dando aula em cursos preparatórios. Não faço só isso, né? Então, como eu disse, sou servidora pública de Belo Horizonte ainda hoje. Na época, eu passei no primeiro lugar no concurso de Belo Horizonte. Passei, acho que em terceiro, em Betim. Só que depois, eu não sei se eu caí em alguns lugares, porque tinha prova de título, eu era recém-formado, então... Eu, na verdade, já tinha terminado o mestrado, mas eu não tinha um diploma, eles só aceitavam o diploma. Aí caí a uns 2 lugares, mas fui chamada. Mesmo assim, em Contagem também eu passei e cheguei a assumir em Contagem por um tempo, né? E hoje eu também elaboro provas de concurso público, né? Então, eu também sou chamada por várias bancas, já fiz várias bancas, que me convidam para fazer a prova do concurso.
Então, eu acabo tendo essa visão do SUS, né, de uma maneira geral. Então, eu sou a pessoa que estou atuando no SUS, então entendo como que essa legislação incide na prática. Eu sou a pessoa que ensina a legislação, tanto nos cursos preparatórios, mas também para os meus alunos de graduação. Hoje sou professora de medicina também, na parte de SUS, saúde pública. E sou a pessoa que elabora as provas, né? Que fico pensando assim, gente, o que eu vou cobrar para tentar ter ali a seleção melhor possível, né? Das pessoas que vão fazer esse concurso. Então, acaba que isso me ajuda também na hora das aulas de entender o que é o principal da política e de fazer esse filtro, né? E faz toda a diferença, tá? Então, é um pouquinho de mim. Deixa eu voltar aqui, né, para a apresentação. Então, já elaborei para diversas bancas também, continuo ensinando o SUS. Então, eu respiro o SUS, faço tudo do SUS, amo o SUS, e é por isso que eu estou aqui ofertando para vocês esse curso preparatório. Bom, o que o SUS significa? Quem me segue há mais tempo sabe que eu tenho um lema, né? Um lema que veio da preparatória de Belo Horizonte de 2020, 2021, que eu sempre falava assim, o pessoal pediu para eu resumir o SUS. O que você acha do SUS? Fala uma frase. Eu falava assim, para mim o SUS é um poema, né? Aí o pessoal ficava assim, nossa, mas ela tá viajando, né? Tá assim, SUS, como assim é um poema? E eu até cheguei a fazer caneca, na época eu vendi essas canecas, muita gente participou, eu consegui angariar fundos para uma instituição, né, que cuida de crianças ali que são retiradas das famílias. Foi muito legal esse movimento, mas por que disso o SUS é um poema, que eu sigo falando isso até hoje, né? E principalmente para os alunos de curso preparatório. Primeiro porque a gente tem que entender que uma legislação complementa a outra, né? Assim como os versos criam as estrofes de um poema. E eu falava isso, assim, olha, não adianta você querer estudar SUS e dividir as legislações e não conseguir fazer os links. Porque tem muita gente, pessoas que dão aula e alunos que gostam da coisa decoreba, né? Não, essa política aqui é tal palavra, é tal decoreba, essa daqui é isso. E às vezes não, né? A maioria das vezes isso não funciona, principalmente quando as questões são de raciocínio, são questões que juntam mais de uma legislação, mais de uma portaria, que geralmente é o que eles estão fazendo hoje em dia, principalmente a FUMAR, as últimas provas da FUMAR que eu tive contato, ela teve um pouco disso de juntar legislações, não cobrar de uma só. Então, é importante a gente entender de onde que a legislação vem, qual que é o link que ela faz com a legislação estruturante, como a gente entende mesmo, né, um poema. Então, eu sempre falo que realizar associações e ligações são imprescindíveis na compreensão da saúde pública, né? Então, essa técnica decoreba, essa coisa de ficar decorando coisas, isso não funciona, né? E é um pouco do que eu tento passar para os meus alunos. Outra coisa que eu falo também é que os poemas, eles mudam a nossa forma de ver a vida, né? Para quem gosta de poema, ela faz a gente refletir de outras formas. E eu sempre falo que estudar SUS precisa mudar a sua perspectiva enquanto profissional, né? Eu tenho uma pegada, eu ensino para o concurso, eu dou a dica do concurso, eu preparo para o concurso, mas eu quero além disso, né? Eu sempre, quando vou dar as minhas aulas, eu quero entender que quem está ali do outro lado me assistindo seja impactado. De fato, entenda sobre esse sistema e quando for lá atuar, né, seja uma pessoa que domine, que não vai fazer nenhuma besteira, né, no sentido de desconhecer a política, ou mais do que isso, que vai ser defensora desse sistema tão importante, que ele não é apenas um sistema que absorve profissões, absorve mão de obra, que vai ser a nosso cargo, né, assim, com um vínculo que a gente vai ter menos medo de perder emprego, né, com um vínculo mais fixo, mas é um lugar que a gente precisa de pessoas que transformem a forma de olhar, para que os usuários desse sistema, que somos nós também, eles sejam beneficiados e que, de fato, a gente consiga fortalecer e não permitir esse movimento aí, né, de enfraquecimento do SUS, que é tão importante para a gente. Então, por isso que eu falo que, se você vai fazer um cursinho de saúde pública, é claro que você faz querendo passar com um concurso, mas você pode ter mais do que isso, você deve ter mais do que isso, né? A gente carece aí de profissionais bacanas, profissionais com um olhar diferenciado no SUS, e é um pouquinho do objetivo das aulas, tá? Bom, outra questão, então, que a gente vai falar aqui, deixa eu abrir que eu estou permitindo o pessoal entrar, é sobre o preparatório, então. Uma coisa que a gente vai fazer, aliás, eu pulei aqui esses slides, né? Que é o seguinte, então a gente tem que entender a essência da política, né? E evitar as decorebas, como a gente tem que entender a essência de um poema, e que ler legislação não é uma tarefa fácil, né?
aquelas leis densas, aqueles tantos de artigo, mas a gente consegue extrair a mensagem principal, como a gente faz com poemas, né, que você não entende nada, mas você sabe qual é a mensagem principal, e é isso que a gente tenta fazer quando a gente vai ver as questões de legislação, tá? Bom, o que vem por aí? A gente vai fazer uma semana, eu ainda não divulguei isso, tá? Então, isso é em primeira mão aí para vocês, mas eu vou fazer uma semana gratuita, uma semana que vai chamar Preparando para se Preparar, vai ser na terceira semana de abril, e nessa semana eu vou chamar pessoas muito bacanas, pessoas escolhidas a dedo, pessoas que eu conheço de fato, que vão falar desde a experiência da aprovação, dicas para aprovação, como organizar, né, a nossa mente, nosso processo de estudo. Nós vamos falar sobre o edital de Betim, que está bem assim, né, difícil de compreender, está bem solto, né, a matéria de Betim, então, é para quem mesmo já tem uma estrada de concurso aí para definir o que vai estudar. Nós vamos falar sobre esse edital, sobre o edital de algumas matérias específicas, o que a gente deve estudar em cada edital. Então, vai ser uma preparação, vai ser gratuito, a gente não vai cobrar, e isso é para auxiliar os alunos que estão perdidos, que me mandam mensagem todos os dias, sabem como é que vai ser, nossa, o edital está estranho, tá, mas a gente vai fazer isso para ajudar, e isso é independente do curso, né, que eu estou vendendo, o curso que vocês vão fazer comigo ou não, vai ser uma semana gratuita, com o simples intuito de auxiliar vocês a iniciar o processo de estudo. Tá? Não tem intuito, aquelas semanas que a gente vê no Instagram, né, de venda, não. É claro que eu estou vendendo curso, acho que é importante, quero muito vocês comigo, mas é um intuito também de auxiliar. Quem já me conhece há mais tempo sabe que eu faço esses movimentos, né, gratuitos para auxiliar os alunos, então a gente vai ter essa semana que eu acho que é muito importante para quem quer passar. Muita gente mandou mensagem para mim assim, senhora, me ajuda a passar, eu preciso passar nesse concurso. Então, acho que escutar o que a gente vai falar nessa semana vai fazer toda a diferença para você nesse processo de aprendizado, tá? Porque muitas vezes no curso a gente não tem tempo de ficar falando muito dessas técnicas, né? Então, acho que vai fazer essa semana antes. Já estou conversando com alguns parceiros que são top, são bacanérrimos, e aí vou trazer isso para vocês, tá bom? Bom, seguindo aqui a nossa apresentação, o que acontece? Quais são os produtos, né? Os produtos que a gente vai ter em relação ao concurso de Betim. Então, hoje eu tenho uma turma de saúde pública, né? Uma turma que faz o curso comigo de atualização e de legislação do SUS, que foi uma turma que eu fiz multiconcursos, que tem muito da matéria de Betim, mas também foquei muito nos concursos Sabará e da Câmara, que vão ter aí, né? Inclusive, não sei quem vai fazer concurso da Câmara, mas eu pretendo fazer um intensivão, uma imersão ali dos concursos da Câmara da parte de saúde pública, dos conteúdos, principalmente, aqueles que eu não consegui abordar dentro do curso de atualização, porque ele era multiconcurso, então eu não podia focar só na Câmara, né? Mas devo lançar em breve, tá? Nós vamos ter o curso preparatório em saúde pública e legislação do município de Betim, tanto o curso para todos os cargos, que é saúde pública e legislação, e vamos ter o curso preparatório específico para nutricionistas, tá? Tem gente que mandou mensagem, você vai fazer só para nutrição? Não, né? São duas coisas separadas. Uma coisa é o cursinho específico para nutricionista, outra coisa é o curso que a gente vai falar de legislação e saúde pública, tá? E um outro curso que a gente vai ter também vai ser a mentoria para resolução de questões. Então, que a gente vai se encontrar só para resolver questões, dar uma passada geral, assim, nos pontos principais da lei e resolver questões para poder treinar o que a gente está vendo no curso preparatório em saúde pública, né? Então, por exemplo, os meus alunos do curso de atualização de legislação, às vezes, não querem fazer de novo conteúdo teórico, embora vão ter matérias diferentes, mas eles querem treinar no curso de questões, são bem-vindos, assim como todos são bem-vindos, e a gente vai ver isso de maneira assertiva. Não é o número de questões. Às vezes, vocês vão ver muita gente vendendo assim, 3.000 questões gratuitas para você treinar. Se o número de questões fizesse o pessoal passar em concurso, né, a gente tinha que ter muita vaga para todo mundo passar. A questão é saber fazer questão, né? Saber fazer da melhor forma possível, tá? Espera só um minutinho, deixa eu desligar aqui. Bom, então é isso que vão ser os produtos. Alguns alunos me perguntaram assim, Suelen, você vai ter o professor de português em conjunto? Eu falei que isso vai depender muito da demanda de vocês, né? Inicialmente, eu tinha pensado em fazer o curso só de legislação e saúde pública,
que já é muita coisa, né? Já é um diferencial, vocês têm que fechar essa prova, tem que saber fechar essa prova, mas se vocês colocaram lá no questionário, português, posso, já tenho um parceiro, e aí eu posso agregar, mas vai depender do interesse de vocês, tá bom? Mas por hora a gente tem essas propostas aqui de curso. Agradeço as mensagens, né, que vocês mandaram, muitas pessoas colocaram já no questionário, Sueli, é um prazer ser sua aluna de novo, assistir suas aulas, né, na prova da PPH, suas aulas foram super importantes para o resultado obtido, vou tentar também, Betim, você tem muito potencial, faz um trabalho incrível, dedicada, responsável, carismática, excelente profissional, estudei com você nas aulas gratuitas da Prefeitura de BH, sua aula é excelente, queria você na farmácia também, olha, pode ser que saia um cursinho específico de farmácia, tá? A gente está organizando isso. Já fui sua aluna e tive facilidade e confiança em me preparar com seu método de trabalho, você é maravilhosa, uma referência, enfim. Agradeço as mensagens. E aí, só para a gente finalizar essa parte inicial, eu coloquei aqui algumas mensagens de alguns aprovados, né? Gente, eu tenho muita mensagem. Se vocês quiserem ir lá no Instagram, vocês vão ver milhões de mensagens lá naquela, como é que chama? Nos destaques, né? De muitos alunos. Tem gente que fala, porque eu já dei aula, já mais de 10 mil alunos aprovados. Isso é impossível, né, gente? Ninguém aprova 10 mil alunos. Mas que eu tenho mais de 1.000, com certeza eu tenho. Porque nem tem vaga de concurso para aprovar 10 mil alunos, né? Mas coloquei alguns aqui. Então, olha, boa tarde, fui nomeada para o BH, estou muito feliz, não estou acreditando até agora, né? Gostaria de agradecer por tudo, todas as aulas, todos os ensinamentos, toda a sua dedicação, todas as palavras de incentivo. Para mim, te acompanhar foi muito importante para manter a esperança e a força. Boa noite. Venho, através dessa mensagem, agradecer imensamente suas aulas, lives, materiais, conhecimentos compartilhados para ajudar os concurseiros. Fui nomeada em novembro. Muito obrigada por tudo. Te agradeço muito, suas aulas ajudaram a realizar o meu sonho. Você é maravilhosa no que faz, consegue transmitir o conteúdo de maneira leve e simples. Muitas mensagens, né, gente? Professora, eu fui aprovada no concurso da FEMIG, obrigada por tudo. Também fui nomeada, sou muito feliz, fiz aulas no Ideal e desde então sou sua testemunha, indico você para todo mundo, você é incrível, sou oficialmente da PBH, você é inspiração para mim. Muitos alunos, né, assim, se eu colocasse aqui, a gente ia ficar até meia-noite falando de coisas importantes, assim, né. E esse aqui, olha, Sul, não teve uma questão de saúde pública que você não falou na aula presencial do dia 2/9, foi o curso de imersão que eu fiz para a FEMIG, né, eu dei um dia toda a matéria, e o pessoal, né, falou que todas as questões que eu falei na aula caíram. Então, assim, é muito importante isso, né? Isso é muito importante. Então, pensando em preparação para concurso, a gente tem que pensar o que a gente quer para a gente, né? Se é desesperar, ver o lado negativo, se é pegar aqueles cursinhos de todo mundo, né? Assim, eu vou pegar o concurso, tem tudo. Eu tenho tanto de alunos, gente, que eu estou fazendo mentoria deles agora, que compraram esses cursos longos, cheios de aulas, e não estão dando conta de ver. E agora vão ter que recalcular a rota, né? Eu comprei o curso, tinha não sei quantas questões, você pode me ajudar, não está dando certo. Vários, não são um, nem dois, nem três, são muitos. Então, assim, não é quantidade de matéria, não é quantidade de aula, não é quantidade de professores, é qualidade, né? É a gente se preparar com quem de fato entende do que está falando, de todos os pontos de vista. Eu não estou falando que eu sou a única pessoa boa, né? Ou que eu sou boa, mas eu quero que vocês entendam a importância de fazer uma boa escolha, né? E aí da gente ter confiança, acreditar, preparar esse processo de maneira leve, de maneira humana, entendendo as nossas, né, os nossos desafios, mas também resgatando as nossas potencialidades aí para conseguir um bom resultado, tá? Bom, esse concurso vai ser a FUMAR, que é a banca. FUMAR, que ela sempre é uma incógnita, né? A FUMAR já teve fama de decoreba, a FUMAR que não é uma prova, assim, difícil, não era. As últimas provas que ela fez foram bem assim, né? Puxaram muito dos alunos, mas em geral ela não é uma banca difícil. As inscrições do concurso de Betim são de 3 de junho a 2 de julho, tá? Então ainda demora um pouquinho para a gente começar as inscrições. A prova vai ser dia 4 de agosto, inicialmente, né? E vai cair português, saúde pública e a matéria específica, tá? Então, nível superior são 15 questões de português, 5 de legislação, 15 de saúde pública, então, legislação em saúde pública, a gente vai ver 20 questões, e o conhecimento específico, 15 questões. Para o nível técnico, português 10, legislação 10, saúde pública 10, então são 20 questões também para o nível técnico de legislação em saúde pública, mais o conhecimento específico que a gente vai ter, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, para eu ver a carinha de vocês.
Então, é isso, né? É isso em relação ao concurso e ao cursinho. A gente vai começar esse curso na última semana de abril, tá? Porque na terceira semana a gente vai ter essa semana gratuita de preparação para preparar, né? Preparando para preparar o concurso. E aí a gente começa, de fato, as aulas na última semana do concurso, tá? Eu estou bem empolgada e só se eu finalizar e começar a nossa aula de fato, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem colocar no chat, tá? Enquanto eu estou falando aqui em relação ao cursinho. O que acontece? Eu decidi fazer esse curso, meio que, né, minha organização. Eu sempre dei aula em parceria, né, com outra instituição, mas porque eu queria fazer um curso que fosse, de fato, a minha cara, né? Eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho o meu jeito de dar os cursos, eu gosto de fazer as coisas considerando, né, tanto a necessidade dos alunos, mas considerando o processo, sendo empática, e aí eu acho que é muito difícil a gente conseguir colocar os nossos valores 100% em outros locais. Então, por isso que eu decidi fazer essa turma, decidi porque eu estava hoje caminhando com a minha irmã, e falei com ela, Márcia, eu gosto, eu acho que é uma missão, eu amo, de fato, trabalhar no SUS e falar do SUS, e eu acho que quando se ama, se tem uma missão, é difícil você conseguir achar valores semelhantes. Então, por isso que eu decidi fazer, e não estou preocupada, como eu disse, com quantidade, tanto é que eu nem fiquei, não estou postando, não estou pagando propaganda, nada disso, mas eu quero, de fato, que os alunos estejam comigo, tenham qualidade, sejam aprovados, e eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Tá? Claro, né? Eu dependo também da responsabilidade e atuação de vocês nesse processo. Bom, então é isso. Então, em relação à mentoria, vai ser a mentoria de legislação em saúde pública comigo, mas dependendo dos professores, eu estou conversando com o professor de educação física, então pode ser que haja essa mentoria compartilhada com educação física. Eu tenho alguns profissionais, algumas categorias que eu estou em conversa, então farmácia provavelmente vai acontecer, tá? Quase que 100%, a gente está acabando de fechar, então deve ter de farmácia. Estou vendo algumas outras profissões, mas eu não gosto de ficar falando, criando expectativas, mas quando tiver tudo certo, a gente vai divulgar, tá? Então vai ter muita coisa legal, eu acho que vão acompanhando aí, compartilhando, tá? Então, Paulo, eu estou querendo fazer, estou convencendo professores aí, eu vou ter um curso de formação de professores, gente. Vou falar um negócio com vocês, é muito difícil ter professor de cursinho, tá? É muito difícil. Às vezes fala assim, a senhora não tem professor de cursinho da minha área, igual, né, o Paulo colocou aí, mas é porque a galera não tem essa formação mesmo, porque professor de cursinho é muito diferente de professor de graduação, né? Eu dou aula nas duas coisas, cursinho e graduação, mas são aspectos diferentes, métodos diferentes. Então, eu estou tentando convencer uma galera boa, porque também para pegar qualquer pessoa e falar para vocês que eu estou dando um curso, isso para mim não serve, tá? Então, é galera que já tem experiência, que já é aprovada, que tem know-how para poder formar esses cursos, e em breve eu vou falar, tá bom? Ô, Vânia, podemos sim, claro, né? Vou ver se eu gravo, vamos pensar nisso daí, acho que não tem problema nenhum, não, tá? As aulas da terceira semana que você fala, né? Vamos ver como é que vai ser, tá? Eu vou organizar, eu estou de férias, né, gente? O Betinho não me ajudou, o Betinho saiu o edital no meio das minhas férias, então por isso que eu decidi fazer isso antes, de fato, de eu entrar de férias, mas terceira semana a gente está junto nisso daí, tá bom? Bom, alguma pergunta em relação a isso, gente? Eu vou parar a gravação aqui dessa parte. Só um minutinho. Bom, aí tem outra pergunta aqui, o curso vai contemplar a parte de legislação? Vai contemplar, Paulo, legislação também. É legislação e saúde pública, tá? Então, toda a parte de legislação e saúde pública vai ter no curso, todinha. E que né, que para nós é um diferencial também. Geralmente, vou contar um segredo para vocês. E, de fato, é porque eu estou sendo muito sincera, se vocês perguntassem para mim ali na esquina, eu ia falar, né? Porque é o aulão do curso, não, tá? Tem muito cursinho que às vezes professores dão aula das mesmas aulas a vida inteira e eles não mudam de acordo com o edital. E eu já atuei com legislação, né? Eu já atuei escrevendo legislação, escrevendo lei. Então, eu tenho essa facilidade de entendimento de diversas legislações. Já atuei na vigilância, já atuei em várias coisas. Então, tudo que está lá, a gente vai ver.
tá? Sem nenhum problema. Então, a gente vai ver toda a parte de legislação, toda a parte de saúde pública, isso aí é tranquilão, tá? Vai ter tudo isso, quem é nutricionista já vai fazer inscrição no curso de nutrição específica também, e os outros professores eu estou entrando em contato com eles, e em breve eu divulgo também dos outros cursos. Pelo menos a mentoria eu já sei que provavelmente a gente vai ter de vários cursos, de várias específicas, o curso é que eu estou tentando fazer, e daqui a pouco eu divulgo para vocês, tá bom? Bom, pois bem, vamos lá então da parte da legislação da Constituição Federal. Nós vamos falar ela bem rapidinho, tá? Acho que eu não quero agarrar vocês aqui muito tempo. A ideia é que a gente gaste 1h15 aí nesse tudo, nesse aulão, mas acho importante explicar para vocês, tá? E aí a gente vai para os sorteios, a gente vai para os vouchers. Vou distribuir uns agora, provavelmente eu devo sortear alguns outros depois, mas eu vou criar os links já dos cursos de vocês entrarem na plataforma e ter acesso em breve, tá? A plataforma que a gente vai ter o curso vai ter tudo lá, as aulas, né, vai estar lá escritas, os PDFs vão estar lá, os PDFs, apostilas de exercícios vão estar lá também, vai estar tudo lá dentro da nossa plataforma, os vídeos, as aulas gravadas, então eu não consegui assistir naquele momento, pode assistir depois, e vocês vão ter acesso direto a mim, tá? Então, a gente vai ter um grupo específico para o nosso cursinho, e aí lá vocês podem colocar dúvidas ao longo da semana, vai ser bem bacana, assim, depois que começar eu tenho várias outras ideias, porque criatividade é o que me falta, mas vamos por partes, né, para a gente poder não bananar no meio da história, tá? Vou colocar aqui, então, a aula, só um minutinho, vou colocar aqui e a gente começar a gravar. Sueli, você fechou seu áudio. Opa, desculpa, obrigada, Vânia. E a gente volta para fazer o sorteio com quem está aqui, tá, gente? Com quem está aqui. Então, só um minutinho que eu vou colocar aqui. Ok, então vamos lá, né? A gente vai falar um pouquinho dessa Constituição, mas claro que no cursinho a gente vai falar com mais detalhes, né, sobre a Constituição Federal, mas eu queria muito falar para vocês da importância da Constituição Federal e dos concursos públicos. O que acontece? A Constituição Federal, a gente vai ver, né, quando a gente for fazer o concurso, que ela é legislação estruturante, né? Quando a gente for fazer o cursinho, né, preparatório, que ela faz parte da sua legislação estruturante. Eu estava contando para os alunos do curso de atualização o seguinte, que eu fiz uma prova, eu faço várias provas, né, agora mais provas internas e algumas provas também externas aí, de outros lugares que eu pretendo ainda alcançar. E aí eu estava fazendo uma prova, e eu falei assim, gente, eu não tive tempo de estudar, mas acaba que pela experiência, por fazer provas de concurso, eu olhei e falei assim, se eu fosse a pessoa que fosse fazer essa prova, eu ia cobrar isso, isso e isso, não deu outra, foi o que a pessoa cobrou. E muito da prova eu fiz com a legislação estruturante, porque eu não tive tempo de ler algumas leis específicas que caíam na prova, não era, né, não consegui me preparar na época, não tinha me focado nisso, né? E aí eu fui com o que eu sei, com a base. E a base foi o suficiente, assim, eu nem esperava, eu falei assim, vou lá fazer essa prova, eu nem estudei, não deve dar nada para mim, e eu passei até a última etapa da prova, né? Então, assim, a legislação estruturante, ela é tudo. E se você sabe a legislação estruturante, você dá conta de fazer muita questão de políticas, que às vezes não é a legislação estruturante, mas políticas que vêm dessa legislação, e é aquilo que eu falei lá no início, a importância de associar políticas, associar legislações, que é extremamente importante, e por isso que eu queria falar da Constituição Federal de 88 hoje para vocês, como parte desse aulão gratuito, né? E para a gente poder entender um pouquinho dessa dinâmica e a importância da Constituição.
Bom, não é novidade para ninguém, né, que a Constituição Federal, ela é uma Constituição que a gente chama de Constituição Cidadã. Essa Constituição, ela foi extremamente importante para o país, né, no sentido de resgatar e de garantir uma série de direitos sociais que antes não eram garantidos. Então, saúde, até 1988, ela não era direito de todos, né, não era dever do Estado, como hoje a Constituição Federal traz para a gente que é. Então, vocês já sabem, né, a gente vai ver um pouco disso no curso específico, que... Desculpa, gente. A gente já vê isso um pouco no curso específico, que a saúde pública antes, ela era bem, né, vamos dizer assim, desorganizada, ela era uma saúde pública que tinha uma lógica privativa, que tinha uma lógica focada na intervenção, focada na doença, focada, né, no privativo, no ganho de lucro, era ligada à previdência social, então quem tinha acesso à saúde era quem era trabalhador, ou parente de pessoa que era trabalhador formal, né, o trabalhador de carteira assinada, e mesmo para aqueles que tinham acesso, quer dizer, não era universal, não era igualitário, porque quem tinha acesso a diferentes tipos de serviço, né? Então, se eu, por exemplo, era de um trabalho que era dos ferroviários, ou era dos metalúrgicos, o que acontece? Eu tinha diferentes tipos de serviço, porque a minha categoria de trabalho tinha mais dinheiro que determinada outra categoria, então não era igualitário também. Aí depois, claro, né, a gente teve a união dessas caixas de aposentadoria, teve a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, e mais para frente o Instituto Nacional de Assistência Médica, né, da Previdência Social, que é o INAMPES, que foi que era antes do SUS, né, vamos dizer assim, a última instituição ligada à Previdência. Mas não era universal, então as pessoas ficavam dependendo de caridade, né, não era igualitário, não considerava a necessidade das pessoas, era assim um horror, né? E as ações mais gerais de vigilância, de controle de doenças eram impositivas. Então era uma coisa muito mais focada em vamos manter as pessoas vivas para trabalhar e ganhar lucro, do que vamos manter as pessoas com qualidade de vida, respeitando a dignidade enquanto pessoa de ter acesso à saúde, né? Esse pensamento não era o que existia antes. E esse processo todo fez com que a gente precisasse, a gente, quando eu falo, né, a população, junto com profissionais de saúde, junto com instituições de pesquisa, eles se juntaram para falar, olha, a gente não quer isso, a gente quer uma saúde pública diferente, né, uma saúde pública que, de fato, atue trazendo essa qualidade de vida e seja integral, não só curativa, não só intervencionista, mas uma saúde pública que vai pensar em tudo que a população precisa. E aí a gente tem, então, movimentos importantes, como a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e a gente tem, então, a criação da ideia do SUS, mas a sua normatização, ela vem na Constituição Federal de 88, uma Constituição que ela é top, né, Constituição cidadã, e essa Constituição, ela traz uma série de outros direitos. Então, quem é assistente social sabe que ela traz uma nova vertente para a assistência social, né, saindo fora da questão da caridade, mas atuando aí para a gente poder conseguir a questão da autonomia das pessoas, né, então isso é importante. A gente tem, dentro da própria Previdência Social, né, a garantia de direitos, uma série de direitos também importantes, só um minutinho, deixa eu colocar aqui, para a Previdência Social, então, por exemplo, o meio rural não tinha acesso ao salário mínimo, a outras questões, né, de benefícios. Então, muita coisa a Constituição Federal trouxe, porque foi uma questão da redemocratização do país após o período de ditadura e uma questão de resgatar e de garantir direitos que a sociedade antes não tinha acesso. Então, ela é extremamente importante, ela cria o SUS, né, normatiza esse SUS, claro, o SUS é criado em meio à reforma sanitária, a partir da década de 70, mas ela normatiza o SUS e com os princípios desse sistema tão importante, né? Os princípios doutrinários do SUS, que esses qualquer pessoa que é concurseira tem que saber na ponta da língua, né? Assim, isso aí você não pode nem ratear para responder, que é o princípio da universalidade, da equidade, da integralidade. A galera que gosta de decorar vai falar que é WEI, que é UI, enfim, mas é a universalidade, que é um princípio constitucional
a equidade e a integralidade, né? Universalidade é o princípio que diz que o SUS é para todos, né? Independente de raça, de cor, de religião, de opção, de gênero, enfim, nada. Ele é para todo mundo. Inclusive, estrangeiros em terra brasileira têm acesso ao sistema de maneira gratuita, se precisar, né? De um serviço de urgência, se precisar de qualquer coisa, eles têm acesso. Outro princípio é a equidade, né? Que é um princípio que vem muito da luta social, desse tanto de desigualdades, né, em saúde que foram vivenciadas, que falam, olha, a saúde precisa ser organizada considerando a necessidade das pessoas, né? Muitos falam, a equidade é tratar os desiguais na medida que se desigualam, também, né? Equidade é dar mais para quem precisa mais, também pode ser uma definição, mas eu gosto de falar de equidade como a possibilidade na verdade, o ajuste, né, da política pública de acordo com as necessidades. Tanto do indivíduo, a gente pode pensar em termos de indivíduo, mas a gente pode pensar também em termos de território, é o sinônimo de justiça social, né? E a integralidade, que é um princípio doutrinário importantíssimo, que vai falar que a integralidade já tem vários conceitos, né? Mas, em geral, quando com provas de concurso, a gente vai falar da integralidade como a possibilidade da pessoa ter acesso, possibilidade não, né? Como a garantia da pessoa ter acesso a tudo que ela precisar, seja básico, seja médio, né, de complexidade, seja básico, a atenção básica, seja média complexidade, seja atenção hospitalar, seja medicamentos, seja exames, tudo o que ela precisar. Né? A gente pode falar de integralidade também nos conceitos de entender a pessoa como um todo, outros conceitos também, mas esse daí, por hora, basta para a gente. E o princípio doutrinário ele é o alicerce, é a base, né? Tudo que o SUS constrói em cima desses princípios. Nós vamos falar de atenção básica em cima desses princípios. A gente vai falar de saúde da mulher em cima desses princípios. A gente vai falar de saúde da criança em cima desses princípios, tá? E aí, a Constituição, nos seus 4 artigos, ela fala para a gente da importância, né? Então, de tudo isso, ela garante. E aí, o artigo 196 da Constituição, ele fala assim, olha, que é lindo, né? Eu falo para os alunos que eles têm que colocar esse artigo no espelho lá, assim, para poder ler todos os dias, que ele fala que saúde é um direito de todos e saúde é um dever do Estado, né? Então, isso é muito importante, pensando no passado, que não era um direito de todos, e muito menos o Estado não se implicava em prover serviços e organizar a saúde, né? Então, ele fala, olha, saúde é direito de todos, saúde é um dever do Estado, e ela vai ser garantida mediante políticas sociais e econômicas, né? Entendendo, então, que a gente vai ter que configurar as políticas sociais para garantir essa saúde e entender como que é a nossa economia, como que a gente vai financiar essa política, tá? Através de um acesso universal, então aqui vem o princípio da universalidade, e um acesso igualitário. Igualdade é diferente de equidade, né? Então, igualitário porque se eu tiver a mesma necessidade que você, a gente vai ter acesso aos mesmos serviços, né? Não é como antes, que dependendo da minha categoria profissional, eu tinha acesso a serviços diferentes. A gente vai ter acesso aos mesmos serviços. E serviços de quê? De promoção, de proteção e de recuperação. Quando eu falo promoção, proteção e recuperação, a gente está falando de integralidade de alguma forma, né? A gente vai ter desde o cuidar de quem não está doente, desde as proteções específicas, como a vacina, como o uso, por exemplo, de preservativo, desde a recuperação para quem já tem alguma condição instalada e precisa desse cuidado, com o objetivo, claro, de reduzir os riscos e doenças de agravos à saúde. Então, esse é o artigo 196 da Constituição, né? E que cai, despenca em prova. E aí, eu trouxe aqui algumas formas, né, como que isso pode cair. Essa questão, por exemplo, aqui de 2020, fala assim, olha, o lema saúde é direito de todos, dever do Estado, que transformou o SUS brasileiro, é um dos maiores do mundo, e foi implantado a partir da Constituição de 88, né, pelo amor de Deus, nessa questão. E olha que era para periodontista, hein? Outra coisa, outra questão, através desse princípio, todos os indivíduos passaram a ter direito de acesso à saúde sem qualquer tipo de discriminação, pré-requisito, pois a saúde passava a estar, então, vinculada à ideia de cidadania, sobre qual princípio o texto se refere. Então, se a gente está falando que é direito de acesso à saúde, sem qualquer tipo de discriminação ao pré-requisito, para todos, a gente está falando de universalidade, né? Que aí seria aqui a letra C dessa questão, tá?
Outra questão fala que, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário, com ações de serviços voltados para, a gente acabou de ver, né? Promoção, proteção e recuperação, que é a questão A, tá? Bom, outro artigo importantíssimo da Constituição, que é a base de tudo, né? O artigo 197 da Constituição, que ele vai falar assim, olha, as ações e serviços de saúde são um tema de relevância pública, quer dizer, é importantíssimo, né? Não pode ser deixado de lado pelo poder público. E o poder público, por sua vez, ele vai ter que regulamentar, controlar e fiscalizar a saúde, né? Então, ele vai ter que criar as legislações, ele vai ter que fazer o controle para que, de fato, funcione, vai ter que fiscalizar para ver se está dando certo. E ele vai executar como? Através, diretamente, né, por meio dos seus próprios serviços, ou por terceiros, quando ele contrata a iniciativa privada para colaborar nesse processo. Então, esses terceiros podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado. É quando o SUS fala assim, olha, eu tenho leitos de hospital, mas eu preciso ampliar esses leitos, porque essa população aqui precisa de mais. Eu vou lá e contrato alguns leitos de um hospital particular, né? Eu vou reabilitar esse indivíduo aqui, ele precisa de fazer fisioterapia, mas os meus serviços de fisioterapia, ele não é suficiente, eu preciso complementar. Então, eu vou contratar uma clínica de fisioterapia, por exemplo. Então, isso é passível, isso é possível no SUS, de maneira complementar, claro, né, a gente vai falar daqui a pouco. Então, o poder público tem que regulamentar, controlar e fiscalizar, seja por meio dos seus serviços ou de terceiros, né, e esses terceiros podem ser pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, é o que traz no artigo 197. Então, eu sempre falo para os alunos, olha, o artigo 196 fala o quê? Do que a gente está falando? A gente está falando de saúde como direito de todos, dever do Estado. O artigo 197, ele fala quem que vai colocar isso em prática? Ele fala o Estado, poder público, que vai regulamentar, controlar e fiscalizar. O artigo 198, nós vamos ver daqui a pouco, ele vai falar como, né? Como que a gente vai colocar isso em prática? E esse como são as diretrizes, né? Aí do SUS. Deixa eu só permitir a entrada aqui. Esse como são as diretrizes do SUS, então. E aí tem, por exemplo, aqui uma questão que vem falar disso, né? Ela fala assim, olha, leia a transcrição do artigo 197, para a gente completar, né? São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, né? A gente acabou de falar lá, que seria só a alternativa B ou C que poderia ter controle, né? E a E também. Devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, né? Todas as alternativas aqui tem através de terceiros. E também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, a alternativa certa seria a letra B, né? Controle através de terceiros por pessoa física ou jurídica de direito privado. As outras não poderiam ser, porque eles enfiaram o Ministério Público ou falaram que pessoa de direito privado exclusivamente, que não é uma verdade. Então, seria a alternativa B, né? Aí, como eu disse para vocês, e aí eu estou falando de maneira mais acelerada, porque a gente está num aulão, né? Que eu também não posso agarrar vocês aqui até 10 horas, mas a gente vai ver isso com calma depois. Eu só estou mostrando para vocês um pouco de quanto que é importante ver o que se cai, né? E como que cai nas questões. O artigo 198, então, ele fala o como. Tá bom, a gente já entendeu que é o 196, que é a saúde, a gente já entendeu quem, que é o poder público, que vai ter que prover, e como que ele vai organizar isso? E aí ele fala, então, que o SUS vai ser organizado por meio de uma rede regionalizada e uma rede hierarquizada, né? Nossa, professora, eu nunca entendi o que é isso. É muito simples, né? Hierarquizado significa todos os níveis de complexidade. Então, quer dizer que essa rede vai ter que ter atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Ou, em outras palavras, atenção primária, secundária e terciária. Ou, em outras palavras, né, que a gente pode falar, então, ali, da atenção primária e rede complementar, enfim. Ela tem que ter todos os níveis de atenção, porque a gente está falando de um SUS integral. Então, não cabe mais não ter todos os níveis de atenção para toda a população. Mas como que eu faço isso? Eu brinco com meus alunos de medicina, eu falo assim, se eu colocasse vocês agora
como prefeitos, como presidente. Nós vamos começar o SUS hoje. Como que você vai prover esse tal desses princípios doutrinários? Como que você ia conseguir fazer esse SUS para todos integral, todos os serviços? Tem jeito? Vamos pensar numa pessoa lá no interiorzinho, lá numa cidade de 10 mil pessoas. Como é que você vai prover para ela atenção básica, o centro de saúde, média complexidade e alta complexidade? Tem jeito? Como você ia fazer? Aí você fala assim, nossa, não tem jeito não. Tem. Tem a partir da regionalização. O que é regionalização? Eu brinco que é o Capitão Planeta, né? A gente junta os poderes para poder conseguir ter ali a integralidade. Então, eu pego 1, 2, 3 municípios, junto esses municípios, e a partir dessa junção, junto no sentido de pego a estrutura ali da saúde pública deles, e aí, a partir disso, toda a população daqueles municípios ali juntos, que é a região de saúde, vai ter acesso a todos os serviços, né? Então, por exemplo, um município de 5 mil pessoas, ele não tem hospital, e nem faz sentido construir um hospital em todo o município, não é economicamente viável, mas se ele precisar do hospital, ele vai ser transferido para o município vizinho, né? E aí o SUS tem que garantir tudo isso, tem que garantir a regulação, tem que garantir o transporte, tem que garantir tudo, para que ele, de fato, tenha acesso a esse município vizinho. Tá? Então, isso é regionalização, criar regiões de saúde para a gente fazer essa integralidade ser possível. Tá? Então, uma rede regionalizada e hierarquizada, com base nas seguintes diretrizes, né? Tem diretriz, que é aquilo que direciona. O princípio é o alicerce, mas a diretriz mostra se vai ser de madeira, se vai ser de tijolo, como vai ser essa construção, né? É a diretriz. E ele fala, olha, esse SUS vai ter que ser descentralizado, ou seja, não cabe mais a União, o nível federal dar as normas, todo mundo fazer. A gente precisa de estar próximo da população para ver o que elas precisam, a gente está falando de equidade. Então, o município é que sabe o que ele precisa, e a junção das necessidades do município vai mostrar para a gente a necessidade do Estado, e a junção dos estados vai mostrar para a gente o nível federal. Espera só um minutinho, gente, só abrir a porta ali, peraí. E aí vai mostrar para a gente, né, essa junção vai mostrar para a gente a necessidade do nível federal. Então, por isso a gente está falando de descentralização, embora o SUS vá ter a mesma lógica em todo o território nacional e uma direção única, né? Integralidade, que a gente acabou de falar o que é, falando que prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo das assistenciais, porque a gente quer que as pessoas não adoeçam, né? Não mais aquela lógica curativa e intervencionista. E a participação da comunidade, que quem sabe do que precisa é a comunidade, então é uma diretriz do SUS. Por isso, qualquer política que vocês estudarem vai estar lá, como que a sociedade vai participar, como que vai fazer parte de uma rede para ser integral, por causa desses princípios e diretrizes, tá? Bom, o artigo 198 falou de, então, que vai ser uma regionalizada hierarquizada, com base nessas diretrizes, e que vai ser financiado, ele fala como vai ser financiado, já que ele está falando como pôr em prática esse SUS, sem dinheiro não tem jeito. E aí ele fala que esse dinheiro vai vir da Seguridade Social, que a gente vai falar disso com calma no curso, como que é a Seguridade Social, os artigos que falam da Seguridade Social, e ele fala também que isso vai vir a partir do dinheiro dos entes federados, então é um cofinanciamento, né? É uma responsabilidade compartilhada. Então, a União vai lá colaborar com um percentual do produto interno bruto, né? A variação do produto interno bruto, os estados com 12% ali da arrecadação dos seus impostos, e os municípios com 15%. Isso é o mínimo, né, gente? Na verdade, os municípios, eles colocam muito mais na saúde do que isso, os estados também, e a União, às vezes, não dá tudo que ela deveria dar. Mas isso só é uma outra conversa, né? E ele fala também que é possível a admissão de agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, que há essa possibilidade na construção do SUS. Então, o artigo 198, ele fala como esse sistema vai acontecer. E aí vem uma questão aqui, que é o artigo que fala assim, olha, sobre o contexto, o texto constitucional relacionado à saúde, assinale a alternativa correta. Então, ele fala assim, a saúde é um direito e dever de todos e do Estado. Já começou errado, né, gente? E se eu não falasse isso aqui, muitas vezes você ia passar direto nessa questão e errar feliz, né? Ia para casa, nossa, arrasei na prova, arrasei literalmente, né? Porque fala assim, olha, a saúde é direito
direito e dever de todos do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e outros agravos. Está perfeito, né? Só que não. Está copiado e colado o artigo 196, mas só que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ela não é direito e dever de todos do Estado, tá? Então, ele mudou um pouco a forma de escrever ali e muita gente errou feliz essa questão, tá? O B fala assim, o Sistema Único de Saúde é financiado exclusivamente com recursos da Seguridade Social, União e Estado. Não. Recursos da Seguridade Social, União, Estado, Município e outros recursos também. Então, está errado. As instituições privadas poderão participar de forma paritária do SUS. E não é paritário, tá? Instituições privadas participam de maneira complementar. Vou falar disso daqui a pouco. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com determinadas diretrizes. Tá certo, né? E a letra E fala que, com raras exceções, é vedada a destinação de recurso público para auxílio ou subvenção de instituições privadas. Não tem nada de rara exceção, é vedado, tá? Então, eles acrescentaram isso dali, que não faria sentido, então a resposta seria a letra D. Ai, professora, mas eu não sei nem a D, nem a C, nem a E, porque você não falou, mas a gente vai ver isso com calma, tá? Então, só para a gente entender que está errada. A outra questão que cai demais é sobre diretrizes, né? E aí essa questão pergunta quais são as diretrizes do SUS, e aí a gente acabou de ver, né? A gente marcaria tranquilamente a letra B, que é a descentralização, o atendimento integral, né, ou integralidade, e a participação da comunidade. Não tem nada de regulação de serviço, equidade é um princípio, não é diretriz, não tem nada de centralização, né? Então, a alternativa certa seria a letra B. Bom, artigo 199, ele fala para a gente da iniciativa privada e das proibições, né, desse sistema. Então, ele falou assim, olha, a iniciativa privada pode participar do SUS, ela é livre a iniciativa privada, ela não é obrigada, mas ela pode participar do SUS, ela entra no SUS se ela quiser, mas ela entra com caráter complementar. O que é isso, professora? Ela não pode substituir o SUS, nem a função do poder público. É de relevância pública e é dever do poder público organizar o SUS. Ela só entra para complementar aquilo que o poder público não consegue ainda prover por meios próprios, tá? Então, não é uma venda do SUS, né? A gente não aceita a iniciativa privada querendo tomar conta do sistema único. Ela entra só para complementar aquilo que a gente não deu conta ou aquilo que a gente precisa aumentar a capacidade. Então, eu tenho, como eu disse no início, eu tenho um hospital, mas eu preciso ampliar os leitos, vou contratar alguns da iniciativa privada. Eu tenho um serviço de reabilitação, eu tenho uma clínica, eu tenho um ultrassom, eu preciso ampliar a oferta, vamos contratar um pouco da iniciativa privada. Mas é complementar, não é paritário, como estava naquela questão, não é suplementar, como algumas provas colocam, é complementar, né? Outra coisa, fala do contrato de direito público ou convênio, porque elas vão participar do SUS de maneira complementar por meio de contrato de direito público ou convênio, e uma vez que ela começa a prestar serviço para o SUS, ela segue as regras do SUS, os princípios do SUS, as diretrizes do SUS, e não da lógica privada, né? E preferencialmente, então presta atenção, preferencialmente, não quer dizer que é sempre, a gente vai querer que participe do SUS entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, justamente para a gente distanciar daquela lógica privada que existia antes, né? Mas se não tiver jeito, a gente vai contratar com fins lucrativos, mas preferencialmente não, tá? E ele traz as vedações, fala, olha, é vedada a participação direta ou indireta de capital, empresa ou capital estrangeiro, salvo casos previstos em lei. E esses casos previstos em lei, a gente vê lá na Lei 8080. Mas, a princípio, não pode, por uma questão de soberania do país, a gente não pode deixar o capital estrangeiro, a empresa estrangeira entrar no país para evitar aí, né, a intervenção externa de outros países dentro do SUS e do Brasil. Então, a princípio, é vedado, salvo casos previstos em lei, tá? É vedado também auxílio ou subvenção é financiamento, a instituições privadas com fins lucrativos. Porque quando a gente contrata, por exemplo, uma instituição sem fim lucrativo, filantrópica,
muitas vezes o SUS ele pode direcionar dinheiro para aquela instituição para ela comprar material, para ela conseguir prover aquele serviço que ela está se propondo a prover. Agora, com fins lucrativos, não, né? Ela quer ganhar dinheiro, você ainda vai dar dinheiro para ela? Não, tá? Então, é vedado auxílio ou subvenção à instituição privada com fim lucrativo. E, por fim, é vedado comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas para transplante, pesquisa, tratamento, coleta, processamento, transfusão de sangue e derivados. Então, órgão, tecido, substância humana, e tudo relacionado ao sangue ali, né, é proibido comercialização, tá? Senão a gente já estava, né, morto na rua para vender rins, tudo nosso, se pudesse comercializar, não pode, tá? Então, essa é uma vedação da Constituição. Então, olha só uma questão de como isso pode cair, tá? No artigo 196 da Constituição de 88, o Estado garante como sendo direito do indivíduo e seu dever políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, enfim, ele coloca o artigo 196. Ele fala assim, no artigo 199, ele explicita como deve ser a participação na iniciativa privada, assinar a alternativa incorreta, acho que é errada, né? A participação ocorrerá mediante contratos de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Ok, né? A gente acabou de falar disso aqui. Vamos ver o resto. As instituições privadas poderão participar de forma suplementar do SUS. Não, complementar, né? Letra C. É vedada a destinação de recurso público para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. É vedada a destinação de recurso público para auxílio ou subvenções de instituições privadas com fins lucrativos. Sim, né? É vedado, tá certo. Letra D. É vedada a participação direta ou indireta de empresa ou capital estrangeiro na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Sim, a gente acabou de falar sobre isso. Então, a incorreta, que é a que a gente quer, é a letra D, né? Que fala que as instituições privadas poderão participar de forma suplementar do SUS. Outra questão, fala, olha, o SUS, de acordo com o artigo 199, poderá contratar ou conveniar-se com a rede privada quando houver insuficiência de recursos para garantir o atendimento integral de forma complementar, né? Letra C, que é o que a gente falou, tá? Bom, e por fim, chegando no final aqui da nossa Constituição, que é tão importante, a gente tem o artigo 200. Então, a gente falou o que a gente está falando, artigo 196, quem vai fazer, artigo 197, como, artigo 198, as informações complementares, que são o artigo 199, e é o artigo 200, o que vai ter dentro desse SUS, né? Quem vai ser esse SUS, o que ele vai fazer, são as competências do SUS. Então, o que o SUS faz? Primeiro que o SUS, ele controla e fiscaliza tudo o que tem a ver com o interesse à saúde, né? Procedimento, produtos, substâncias, medicamentos, equipamentos, imunobiológico, hemoderivado. Ah, eu não uso o SUS, mas eu vou lá no salão de beleza, ou vou lá numa clínica fazer um procedimento estético. O SUS está regulando o equipamento que usa, a medicação que é prescrita, ele está regulando, porque a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, ele tem que ver se aquilo que está sendo provido lá, mesmo que seja pelo particular, se é correto, se é saudável, se realmente pode estar ali. Então, o SUS está ali controlando, né? Ele executa as ações de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador, pensando nesse novo olhar da saúde, que vai pensar na prevenção, na promoção e na recuperação, né, na proteção também. Então, ele vai trabalhar com vigilância sanitária, vai trabalhar com vigilância epidemiológica, vai trabalhar com saúde do trabalhador. O SUS ordena a formação de recursos humanos, né? Eu sempre brinco com os alunos que ele não forma, ele não é faculdade, ele ordena. Então, ele vai sentar com o Ministério da Educação, vai ver a grade curricular dos cursos da saúde, se adequa ou não, se atende ou não o que a gente espera de saúde pública. Então, ele participa disso, além, claro, de ter toda uma política de educação permanente, de educação continuada dos trabalhadores. 4, o SUS participa da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Então, saneamento básico e o SUS está ali juntinho, ele vai tanto construir a política, participar, quanto participar da execução também das ações de saneamento básico, né?
5, o SUS incrementa o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, claro, né, pensando que a gente quer o melhor e que a saúde é algo que está em constante mudança e pesquisa, o SUS participa, tanto financiando quanto ali, né, contratando pesquisadores para poder trabalhar sobre o desenvolvimento científico e tecnológico do sistema. Ele fiscaliza e inspeciona os alimentos, né? Te interromper um pouquinho. Eu não sei se é só comigo, se é só para mim, mas o slide não está passando. Não está passando? Ixi, peraí. Deixa eu voltar aqui. Gente que colocou no chat também. Ó, vou colocar só que está passando. Passou? Agora passou. Passou, né? Obrigada, viu, meu bem? E aí, eu parei aqui na questão dos alimentos, né? Então, o SUS fiscaliza, inspeciona os alimentos, bebida e água para consumo humano também. Então, se eu vou no restaurante, se eu bebo água, se eu compro, né, comida e bebida, o SUS está ali participando, inclusive controlando o teor nutricional dos alimentos, né? É a tabelinha lá de teor nutricional, se é rico em gordura, sal, sódio, o SUS está ali observando e regulando isso, tá? 7, o SUS vai participar do controle e fiscalização, desde a guarda do transporte, da utilização de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, entendendo tanto que isso pode impactar na saúde dos indivíduos, né, e entendendo que a gente precisa de cuidar da saúde de todos, então por isso que o SUS participa desse processo. O SUS colabora com a proteção do meio ambiente, né, inclusive do trabalho, ele vai fazer esse processo de colaboração. Então, como que isso pode cair em questão? A Constituição Federal define textualmente uma série de atribuições do SUS, sendo uma delas colaborar com o meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, né? A gente acabou de falar isso aqui, que é a alternativa A, né? Aí depois ele fala assim, olha, é de competência do SUS, outra questão, formar recursos humanos na área da saúde, certo ou errado? Errado, né? O SUS não forma recurso humano, o SUS ordena a formação, ordena no sentido de ordenar, organizar, né? É a formação, ele não forma ninguém, então tá errada essa questão, que é uma pegadinha, né? Certo? Então, vou sair aqui. É uma visão do flash, né, da Constituição. Deixa eu parar aqui a apresentação e a gravação, peraí. E aí, eu falei com